Então, boa tarde a todos os sobreviventes. É com muito gosto que chegamos aqui a esse momento e gostaria de agradecer a vossa presença mais uma vez. Nós estamos agora na reta final e sabemos que já há aqui algum cansaço mental, já há aqui alguma exaustão de 2 dias sentados, mas também há um grande júbilo, porque realmente foram 2 dias intensos de muita aprendizagem para todos nós. Eu tenho certeza que todos nós vamos levar para casa coisas para pensar e para pôr em prática no nosso dia a dia, para sermos pessoas mais felizes. Então, parabéns a vocês que resistem aqui agora, até o final deste encontro. E com certeza a minha tarefa também é difícil, porque agora, depois de tanta coisa boa, bonita e científica que foi colocada aqui, é difícil trazer coisas novas para vocês. Nós vamos vos falar do pensamento, o poder do pensamento na saúde integral. Nessa tarefa difícil de resumir um pouco também tudo que foi falado aqui, porque muitas coisas que eu organizei nessa palestra já foram ditas, de certa forma, pelos colegas que me antecederam, aos quais eu sou muito grata pelas mensagens que nos trouxeram. Mas vamos falar para vocês do poder do nosso pensamento na saúde integral. E vou começar com uma sincronicidade, porque efetivamente, na hora que cheguei hoje de manhã, fui ali aos livros, né, que a gente tem sempre um livrozinho para comprar, e abri 2 livros. Um deles foi O Horizonte da Vida, e abri ao calhas, como a gente às vezes faz para ver o livro, e o capítulo que eu abri, isso é completamente verídico aquilo que eu estou a vos dizer, se intitula Os Pensamentos Falam. Então, diz assim: não é exagero dizer que os pensamentos falam e a sua voz é como força de Deus. O mais interessante é que os pensamentos falam melhor do que a própria voz articulada pelos processos que o corpo físico nos proporciona. Miramês, portanto, por João Nunes Maia. E, efetivamente, peguei um outro livro, também do Miramês, e abri ao calhas. E esse segundo livro que eu abri ao calhas, eu abro no capítulo Milagres do Pensamento. E diz assim: o pensamento faz milagres? Verdadeiramente faz. Então, meus queridos, coloco isso para a nossa introdução para ver como tudo que nós dissemos aqui tem uma razão de ser, uma sincronicidade, e também é facto que existe essa sincronicidade nessas vezes repetição que um ou outro fala. Efetivamente, nós vamos ver que as mensagens se completam, e como a Samira disse há pouco, se calhar nós planeamos tudo isso no mundo espiritual, para que a mensagem realmente seja passada e que fique uma mensagem consistente. Então, eu vou vos trazer, este é o nosso conteúdo, e vou, então, tentar fazer aqui uma abordagem que nos traga pôr a ciência e a espiritualidade em diálogo. E todos nós sabemos que a força do pensamento e o poder da mente são objeto de interesse, quer das ciências ocultas durante séculos, milênios, não é? E quer da ciência moderna e mais recentemente, através da física quântica, como também aqui já foi dito, esses estudos estão sendo cada vez mais aprofundados. Então, os mestres exaltam o poder da mente e como utilizá-la realmente em nosso benefício e na promoção da nossa saúde. Então, eu começo com 2 questões. Vocês que aqui estão, acreditam, depois de tudo aquilo que foi dito aqui nesses 2 dias, que o pensamento pode realmente alterar a sua saúde? Ou ainda tem dúvidas? Vou vos dar 2 exemplos. Então, ao preparar esta palestra, lembrei-me de um livro que li ainda era adolescente, que muitos de vocês conhecem, um livro de Deepak Chopra, um médico, que chama-se A Cura Quântica. E ele conta uma história que eu nunca esqueci. Eu não sou muito de lembrar histórias, mas essa eu nunca esqueci.
E era a história de uma senhora que procurou o Deepak naquela altura porque ela estava convencida que tinha um cancro de estômago. E realmente ele atendeu a senhora foi submetida a uma cirurgia, mas depois observou-se que aquele cancro era um cancro num estadio muito avançado e era um cancro inoperável. Então, os médicos fecharam, nada fizeram ao cancro, reuniram com a família, os filhos, disseram o resultado da cirurgia e a família decidiu juntamente com o médico que não iam dizer nada à senhora, que já tinha muita idade e que provavelmente ela teria 6 meses de vida e que nesses 6 meses não valeria a pena saber do seu prognóstico. Não aqui questionando a parte ética ou não da decisão, o facto é que sim, foi feito. Após um mês, essa senhora voltou para a revisão com o Deepak. E ele diz: eu fiquei impressionado porque a senhora estava ótima. Voltou ao 3º mês após a cirurgia e a senhora estava muito bem, ainda melhor. Ela voltou ao 6º mês de reavaliação. E no 6º mês ele pensava, bem, a senhora agora, quando vier, não vai estar nada bem, porque o prognóstico dela eram somente 6 meses. A senhorinha então virou-se para o Deepak e disse o seguinte: doutor, quando eu vim à consulta a primeira vez, eu convenci-me de que estava convencida que tinha um cancro de estômago. E o doutor, após a cirurgia, disse-me que eu só tinha uma úlcera. Então, a partir daí, eu fiquei tão feliz que resolvi nunca mais me sentir doente. E, de fato, o pensamento, a decisão que foi dita aqui e a propositura, o propósito desta senhora, a partir daquele dia, não se sentir mais uma pessoa doente, portanto, mudou realmente, de certa forma, a sua realidade. Facto é que ele nos diz que após 1 ano e meio depois, a senhora estava viva e com boa saúde. Isso para todos nós pensarmos. Como os nossos pensamentos, os nossos estados emocionais e as nossas decisões influenciam na prática as nossas vivências. Portanto, em que medida essas crenças nos influenciam positiva ou negativamente? E vou trazer um exemplo até mais próximo de uma pessoa cuja mãe, de um filho cuja mãe era adicta a um medicamento muito conhecido aqui em Portugal há uns anos atrás, que era o Doviran. Então, esta senhora usava Dovirans para tudo e para qualquer coisa, uma forma de se sentir bem. Então, mas ela pedia sempre ao filho ou ao marido que colocasse o Doviran dissolvido num pouco de água com um pouco de açúcar, porque ela acreditava que assim fazia um efeito mais rápido. Até que um dia, o filho e o marido decidiram que iriam, quando ela pedisse o Doviran, dar uma coisa alternativa. E começaram a lhe dar açúcar com um bocadinho de farinha dissolvido. E lhe fazia o mesmo efeito. Portanto, isto para nós pensarmos que realmente a nossa mente tem uma grande influência e realmente as pesquisas científicas hoje em dia demonstram isso. Então, eu vou trazer aqui alguns conceitos introdutórios que já foram ditos aqui, que é um pouco resumo de tudo que foi dito aqui hoje. Portanto, a ciência atesta que tudo é energia. Do micro ao macrocosmo, tudo é energia. A matéria é energia em diferentes formas e vibrações. Logo, o nosso pensamento também é uma forma de energia. Mas os espíritos nos dizem que o nosso pensamento é uma força co-criadora do universo. E Jesus já nos dizia que vós são deuses. Então, de certa forma, nós podemos transformar a nossa realidade de acordo com aquilo que nós pensamos e que realmente agimos enquanto estamos pensando.
Como dizia o livro de Miramês, muitas vezes o pensamento tem mais força do que a palavra falada. Mas, sem dúvida, nós vamos perceber como é que isso acontece. Então, eu trouxe aqui algumas definições. Por exemplo, a mente é uma palavra de origem latina, usada em substituição à palavra psique, de origem grega. E o dicionário a define como sinônimo de alma ou espírito. Na realidade, para nós espíritas, a alma é o espírito encarnado. E a mente expressa-se através do seu corpo físico ou através do seu cérebro, como também foi dito há pouco na exposição do nosso colega. Para o Espiritismo, a mente é um manancial vivo de forças criadoras do espírito. E o pensamento, assim como também Emmanuel dizia, e o pensamento é uma função mental, tal como outras funções mentais que nós temos, como, por exemplo, as nossas emoções, como, por exemplo, a memória, como, por exemplo, a inteligência, a atenção, a consciência, que fazem parte todas da nossa estrutura mental. Muito bem. Apesar de sabermos que o pensamento não é um produto do cérebro, mas um produto da nossa mente e pertence ao nosso espírito, a neurociências vem nos mostrar hoje em dia, e eu não vou vos falar mais de conceitos da neurociências, mas vem nos dar um contributo de que realmente não podemos mais pensar que o pensamento não tem um substrato orgânico, como aquilo aqui também que foi dito. Eu trouxe-vos agora essa imagem desse simpático Eric Kandel, que foi o prêmio Nobel do ano de 2000, e isso não nos faz apologia de uma ideia materialista. Ele dizia: na verdade, o princípio subjacente à nova ciência da mente é de que todos os processos mentais são biológicos. E isso não é uma apologia à visão materialista, é uma visão integralista. Nos diz que todos os nossos processos mentais passam nessa interação espírito, mente e corpo através da neuropsicoendocrinologia e imunologia. Portanto, esse é o grande contributo, então, trazido para nós, fundamentando aquilo que o Espiritismo já nos dizia. Então, enquanto pensamento biológico, nós podemos, um processo biológico, o pensamento é fruto de uma ativação, ele ativa bilhões de neurônios que estão em interação, como foi aqui explicado tão bem pelo Carlos Alberto. Mas enquanto estamos aqui, nós, nesse momento, ouvindo, sentindo, relembrando, bilhões de neurônios agora em nosso cérebro estão interagindo na nossa atividade mental. Mesmo dormindo, o nosso cérebro não para de fazer essas mesmas conexões. Quando estamos sonhando, estamos a fazer conexões. Somente quando desencarnamos é que cessa a nossa atividade mental, o que se verifica, como também nós vimos, pelos exames de imagem, ou até mesmo uma maneira mais simples, com um eletroencefalograma. Entretanto, nós não temos noção, mas quando nós dizemos cada cabeça um mundo, todos nós temos 86 mil milhões de neurônios neste momento a conectarem-se no nosso cérebro. Só na parte do córtex cerebral nós temos 16 bilhões. Se nós pensarmos qual é a população da Terra, nós temos uma população de 8,2 mil milhões. Nós temos 10 vezes mais, cada um de nós, neurônios no nosso cérebro, agindo, interagindo, fazendo conexões. E esses 86 mil milhões de neurônios vão responder a esses neurotransmissores, como nós aqui também já ouvimos, como uma forma de linguagem para o nosso corpo físico. À medida que nós pensamos, à medida que nós sentimos, à medida que nós temos emoções,
nós vamos ativando ou desativando essas redes neuronais, como também aqui já foi dito. Então, eu trago essa imagem que eu acho que é muito bonita, mas já foi também mostrado aqui, que essa rede neuronal, ou esses neurônios, que são mensageiros bioquímicos, vão produzir, eles estão influenciados, vamos dizer assim, pelas nossas emoções, mas todos aqueles neurotransmissores que são, como aqui nós já falamos, a adrenalina, a ocitocina, a dopamina, vão também influenciar essa interconectividade. E uma disfunção nesses neurotransmissores vão também alterar os nossos estados emocionais. Portanto, fazendo aqui uma breve recapitulação e não sendo assim exaustiva, por exemplo, nós falamos da adrenalina, a Samira falou da adrenalina, portanto, quando nós estamos hiperativados e quando temos uma sensação de que devemos nos defender, de fugir, de lutar, aquela regiãozinha ali que foi falada também pelo Carlos, perigosa, que é a amígdala ativa a adrenalina e nós sentimos uma taquicárdia, uma aceleração cardíaca, mas a frequente ativação desta zona também vai propiciar que exista, por exemplo, doenças como hipertensão arterial. Temos aqui outros neurotransmissores, por exemplo, vou vos dar um exemplo, como a noradrenalina, que está muito relacionado com a apatia, ou a falta dela, ou a atividade, né? A concentração e a atenção, por exemplo, as crianças que têm PHDA, ou os adultos que têm PHDA, que não são só as crianças, têm um déficit da noradrenalina, né? Então, essa noradrenalina que está relacionada aos estados depressivos, principalmente na forma da apatia, também está alterada em algumas condições mentais. Temos a serotonina, que talvez seja mais conhecida, não é? Porque realmente está muito ligado com o humor e com o bem-estar. Temos a dopamina, que também está relacionado com os processos de doença de Parkinson, com alguns processos demenciais e também com a depressão. Temos, por exemplo, o glutamato, que é um neurotransmissor ativador e que existe hoje em dia alguns antidepressivos, ou pelo menos um antidepressivo muito claro e já reconhecido e utilizado, que utiliza a sua atuação exatamente no glutamato, e que este neurotransmissor é um ativador dos outros neurotransmissores. E, por fim, temos aqui uma ocitocina, que também está relacionada, por exemplo, quando que é conhecida como o neurotransmissor do amor, a endorfina e a ocitocina são liberadas durante o parto. Por isso que as mulheres querem parir de novo, para quem tem um parto natural, não é? Porque passam por um intensa dor, em momentos de intensa dor, o nosso organismo liberta uma endorfina, que é um opiáceo interno, para aliviar a nossa sensação de dor. E é assim, então, que os nossos neurônios e as nossas emoções se comunicam e se traduzem no nosso corpo físico, afetando aqui, modulando aqui o nosso cérebro e a sua conectividade através da neuroplasticidade, que também já foi falado aqui. Por exemplo, então, está provado que o cérebro é capaz de se reorganizar, que é capaz de dar respostas novas a experiências, a aprendizagens, e está provado que estimular o nosso cérebro com outras atividades, como ler, estudar, fazer exercício físico, dormir bem, portanto, é muito importante para a neuroplasticidade, pensar positivamente, que é aqui o nosso foco de hoje, orar, meditar, são fenômenos que favorecem a nossa neuroplasticidade. Portanto, os nossos padrões de pensamento vão influenciar, então, a nossa neuroplasticidade e a qualidade de vida. Eu vou vos falar sobre o efeito placebo, que é uma resposta fisiológica positiva do corpo a um tratamento inócuo. Por exemplo, como a pílula de açúcar, que foi dada àquela senhora no lugar do Doriviran, e devido à crença do paciente, o tratamento se torna real e eficaz. Então, o estudo placebo, ele é utilizado para, muitas vezes, em controles, em estudos científicos para controlar a eficácia dos outros tratamentos.
Então, um grupo controle é utilizado com um grupo que toma a medicação e vamos comparar os dois resultados a um determinado tratamento. Mas é provado que 30% do efeito de um medicamento é efeito placebo. Então, ao que se deve esses 30% da cápsula de açúcar e de farinha que a senhora toma? Portanto, está provado que o efeito placebo também vai também vai desencadear reações químicas que levam à melhoria da saúde. Isso se deve a quê? À força do nosso pensamento, da nossa crença e da nossa fé. Então, como é que isso funciona? Falando em poder da crença, a simples expectativa sobre a melhora, impulsionada pela crença no tratamento, ativa na mesma forma e na mesma medida áreas do cérebro que também causam mudanças neurofisiológicas. Pode desencadear uma resposta que altera a química do cérebro e afeta todo o nosso sistema psiconeuroendócrino. Portanto, para além disso, esse efeito neuroquímico do placebo, que estimula os neurotransmissores endógenos, como por exemplo os opiáceos endógenos, a endorfina e a dopamina, através daquele sistema de recompensa que é ativado quando nós acreditamos em algo. Portanto, sem dúvida, o efeito placebo é um efeito que é considerável e mostra o poder do nosso pensamento em favor da nossa saúde, em favor do nosso próprio benefício. Por exemplo, essas alterações do efeito placebo não são alterações somente psicológicas que eles causam e não é uma questão de somente crença, mas realmente de alterações medíveis fisiologicamente, não é? Então, assim nós percebemos como a fé, como o condicionamento, como a crença, como o nosso pensamento vai nos ajudar e vai direcionar quer um estado de melhora, quer um estado de piora, que é o efeito nocebo. E falando do efeito nocebo também é importante, porque ele também é descrito. Muitas vezes nós vamos ao médico e não acreditamos em nada que o médico falou. Então, saímos dali e a medicação tem grande potencial de não fazer efeito. Mas se nós formos a esse médico e acreditarmos naquela palavra, acreditarmos que aquela interação é positiva e que aquela pessoa irá nos ajudar, confiamos, portanto, isto é uma grande parte para aquele medicamento ou aquela prescrição, seja um medicamento ou não, fazer efeito. Então, o que é que está aqui em causa? A relação de confiança, a forma como uma pessoa transmite e comunica aquilo que ela pensa e aquilo que ela prescreve para o seu doente. Esse efeito é principalmente observado, por exemplo, em situações e condições como a dor, como a depressão, a fibromialgia. O cancro tem demonstrado também grande efeito do efeito placebo. Portanto, e efetivamente, para além dessa relação de confiança, temos as características individuais de cada pessoa. Ou seja, está provado que pessoas que são muito pessimistas, os medicamentos fazem menos efeito. As pessoas que vão tomar um medicamento ou vão para um determinado tratamento que não precisa ser um medicamento, mas não acreditam no poder daquela ação, ou que vão continuar, ou decidiram, nada me vai melhorar, tem grande probabilidade de que nada faça melhorar. Ou seja, isso para dizer que o nosso pensamento nos conduz para estados mórbidos, mas também conduz para a nossa felicidade. Se nós estamos a acreditar que realmente nada na nossa vida vai mudar, eu vou ser sempre uma pessoa infeliz, nenhum tratamento é eficaz e nada me pode fazer melhorar do meu estado de doença, isso vai passar a ser a minha realidade. Portanto, é o efeito placebo, mas é também o efeito nocebo que nós aqui estamos a falar. E quando nós falamos em efeito placebo, nós aqui trazemos as experiências do Dr. Benedetti,
que ele faz já há muitos anos atrás, eu vou mostrar-vos o artigo que ele publicou, que não é uma questão de crença, não é uma questão de religiosidade, não é uma questão do espiritismo, mas é uma questão realmente científica e é comprovado esse efeito. Não se trata só de imaginação. E, efetivamente, nós podemos ver esse efeito através da ressonância nuclear magnética funcional, quando nós tomamos um medicamento que é placebo, e tomamos um estudo científico duplamente controlado, e as pessoas que estão a tomar o remédio real têm uma ativação de determinada área. Por exemplo, vamos tratar aqui, por exemplo, uma depressão, não é? E a ressonância nuclear magnética vai observando as áreas de ativação do cérebro. E vamos tomar um placebo. Pronto. E nós sabemos que se a pessoa acredita que está a tomar um remédio para depressão, e não é placebo, ela não sabe, aquela região do cérebro onde deveria ser ativada, realmente vai ser ativada. E isso mostra como realmente uma boa parte do efeito da medicação é placebo. Portanto, sendo assim, eu trago-vos aqui esta revisão, um artigo de revisão que foi feito por Benedetti e sua equipa, e é um artigo já de alguns anos e que demonstra exatamente isso. O placebo tem bases neurobiológicas e efeitos reais no cérebro e na mente. Isso é um artigo que tem 17 anos. Portanto, também trago esse outro artigo, que também é um artigo científico, publicado em 2004, ou seja, tem 21 anos, não é? E ele induz mudanças naquilo que eu estava a falar anteriormente, na ressonância nuclear magnética, por antecipação da dor. Então, mostra que quando nós realmente sentimos uma dor, mas ela muda determinadas regiões do cérebro, e isso é importante para o que nós vamos falar logo a seguir, quando nós estamos a sentir dor, determinadas regiões do cérebro são ativadas, mas quando nós antecipamos que vamos sentir dor, essas mesmas regiões também o são. Então, nos mostra o quanto o nosso pensamento e pensamento abstrato e a nossa imaginação é capaz de alterar fisiologicamente o nosso cérebro, principalmente regiões relacionadas à dor, que tem a ver com o tálamo, com a ínsula, com o córtex cingulado anterior, e que aumentam, de fato, essa ativação nesta determinada área. Portanto, vos trouxe aqui esse livro, Amor, Medicina e Milagres, de Bernie Siegel, que ele diz o seguinte: as emoções e a imaginação representam as duas formas de comunicação entre mente e corpo. Quando nós sentimos uma emoção e quando nós imaginamos algo, portanto, nós estamos a comunicar com todas as nossas células, por esses mecanismos todos que aqui foram explorados nesses 2 dias. E as emoções e as palavras dão a saber ao corpo aquilo que dele esperamos. E ao imaginar certas mudanças, contribui para que o organismo as produza. E isso é muito interessante, porque efetivamente isso nos mostra que quando nós podemos trabalhar o nosso pensamento e dirigi-lo para um objetivo que seria a produção e a promoção da nossa saúde, nós podemos realmente conseguir melhora nos nossos estados mentais. Portanto, como cultivar pensamentos saudáveis? Vamos pensar nisso. Então, eu trouxe aqui uma primeira questão, que é a autopercepção. E a autopercepção, como nós falamos ontem, não é, que é esse processo de observarmos-nos a nós próprios, que é esse processo de percebermos aquilo que sentimos, que é termos consciência, que, como aqui foi falado pela doutora Samira, através de prática de mindfulness, que é estar consciente. Aquela pergunta: como é que eu me sinto? Como é que eu estou hoje?
É uma técnica simples que pode ser treinada todos os dias de manhã, olharmos no espelho e perguntarmos, darmos bom dia e perguntarmos, como é que eu me sinto hoje? E muitos de nós não fazemos isso, não é? A reestruturação cognitiva positiva, que já foi falada aqui através, por exemplo, da neurolinguística, que é uma ciência que estuda como a palavra e o pensamento altera a nossa vida, a nossa estrutura mental e a nossa realidade. Muitos de nós falamos assim, eu vou sair daqui hoje e vou conseguir fazer uma prece todos os dias, ou vou ter um estilo de vida melhor, ou me vou comprometer a ler um livro, mas o nosso cérebro não está atendendo essa mensagem. Nós temos que dizer, a partir de hoje, eu vou integrar na minha mente um novo hábito. A partir de agora, eu vou ler todos os dias. E assim nós estamos a dar uma mensagem positiva e afirmativa ao nosso cérebro. Enquanto nós não dermos uma mensagem afirmativa e positiva, nós não estamos a ajudar ao nosso cérebro a contribuir para a nossa melhora. Por exemplo, eu não vou sentir mais angústia. Mentira, vai sentir. Vamos falar pela positiva e pela afirmativa. A partir de agora, eu vou ser uma pessoa mais otimista, ou melhor, a partir de hoje, desse momento, eu vou acreditar mais em mim. E isto cria um estado mental que efetivamente muda a nossa perspectiva dos nossos pensamentos e da atuação do pensamento nas nossas células. Temos também as práticas contemplativas, como a doutora Samira colocou aqui ontem, olhar aquela paisagem bonita de Lisboa, mas, por exemplo, é uma forma de meditar, uma prática contemplativa. Há pessoas que dizem, mas eu não sei meditar, como é que se faz isso? Então, uma forma de meditar é contemplar, é olhar o belo. Muitas vezes nós nos alimentamos com mensagens horríveis na televisão. Nós não sabemos almoçar ou jantar ou parar em casa sem ligar a televisão e ver a desgraça entrando nas nossas casas. As notícias tristes. Há um exercício muito simples, vamos contemplar a paisagem. Ao caminho de casa, vamos observar a beleza da natureza que nos circunda. Vamos observar, por exemplo, aquela fotografia linda da criança sorrindo, porque o belo, a arte, desperta em nós emoções positivas e pensamentos otimistas. O contrário também é verdadeiro. Falamos da oração e sabemos nós que é uma forma de nos ligar ao mundo superior e de nos conectar com emoções positivas. Faltam 10 minutos. A meditação. Vou acelerar um bocadinho, mas eu gostaria de treinar com vocês, por exemplo, quanto de nós não sabe respirar? E muitas vezes em momentos de ansiedade, então, mas o que é que eu posso levar de prático disso aqui tudo hoje? Gente, vamos atentar à nossa respiração. Muitas vezes nós, pela aceleração do dia, estamos ali ofegantes, no automático, como foi dito aqui, e não paramos para respirar. Há aquilo que nós chamamos de respiração quadrada, que é 1, 2, 3, 4. Inspiramos, fazemos um platô, 1, 2, 3, 4. Expiramos, 1, 2, 3, 4. Paramos, 1, 2, 3, 4. E novamente, inspiramos. Isso nos leva a um estado de relaxamento físico e mental. E gostaria de vos dizer que é um estado propício à criatividade. Quando nós nos concentramos, nós respiramos, nós entramos em conexão com emoções positivas e mentalizamos, que é uma outra técnica que eu vou aqui trazer para vocês, através da imaginação ativa ou da visualização criativa. E eu diria que isso é a cereja em cima do bolo. Porque quando nós imaginamos, o nosso cérebro primitivo, vou dizer isso bem devagarinho para vocês entenderem. O nosso cérebro primitivo reptiliano,
não reconhece o que é imaginação do que é realidade. Então, quando nós imaginamos através da visualização criativa, nós estamos realmente criando uma nova realidade. Então, por exemplo, muitas vezes para nós desconectarmos emoções traumáticas, eu não consigo andar de avião, eu não consigo andar de comboio, eu não consigo ir ao hospital, eu não consigo ir ao dentista, bem, o que for. Então, vamos nos concentrar, vamos fazer uma respiração tranquila. Quem não consegue fazer o 4-4-4-4, que se chama respiração quadrada, vamos fazer um 4, 2, 4 e 2. Com o treino vai conseguir uma relaxação, uma respiração mais profunda. Vamos nos concentrar, vamos visualizar, por exemplo, vou vos dar 2 técnicas. Visualizar uma cascata de luz aqui sobre todos nós a descer neste momento e direcionado à parte do nosso corpo que precisa mais dessa energia saudável. Vamos imaginar que essa imagem, essa cascata de luz ou de pétalas de rosas cai em nós e vai se dirigir para aquela parte do nosso corpo que mais necessita. E neste momento que nós estamos imaginando, nós estamos criando uma nova realidade. Vamos imaginar que, estando nesse estado de paz, nós vamos fazer uma viagem de comboio e voltar tranquila e serena. E quando eu voltar, e na minha próxima viagem de comboio ou de avião, eu vou sentir mais tranquilidade, que vou fazer uma ponte com aquilo que o meu cérebro, com aquele caminho que já foi dito aqui, já foi descoberto, já foi passado pelo nosso cérebro. Por exemplo, para as pessoas que estão a passar por doenças autoimunes, fibromialgia, processos de dores, vamos imaginar um local sagrado da natureza, o meu local secreto e só meu, onde eu vou dirigir a minha mente, vou me sentir nesse local seguro, completamente seguro, e neste local seguro eu vou encontrar espíritos amigos que me vão trazer aquilo que eu preciso para voltar a viver saudavelmente todos os meus dias. Portanto, são esses exercícios de visualização criativa que, na realidade, e essa é a cereja em cima do bolo, fazem os caminhos cerebrais que aqui foram ditos há pouco e que se tornam realmente a nossa realidade. Eu vos convido a todos fazerem isto. Por exemplo, podem fazer durante a noite, antes de dormir, fazer um exercício de programação, dirigindo o seu pensamento ao alto, pedindo apoio à espiritualidade para ter uma boa noite de sono, para ter um sono tranquilizador e acordar cheio de energia para um dia novo e feliz. À medida que nós vamos fazendo isso, nós vamos criando aquilo que falamos há pouco, que é o condicionamento cerebral. E basta muitas vezes, a hora de dormir, lembrar e fazemos uma ponte com aquele estado mental e passamos a dormir melhor. Então, a oração e a meditação reduzem a atividade da amígdala e fortalecem o nosso córtex pré-frontal. Falando ainda no poder da mentalização, nós diríamos que o nosso cérebro reptiliano, como eu disse aqui, não reconhece o que é real daquilo que é imaginário, e por isso o neocórtex então predomina, podendo, através da imaginação e da criatividade, tornando a nossa realidade imaginária em uma situação real. Portanto, como cultivar pensamentos saudáveis? Através do mindfulness, através do relaxamento, do altruísmo, da gratidão, que já foi falado aqui pela doutora Samira, do perdão, ou seja, da nossa higiene mental. Foi falado ontem também pelo Roberto, que a psicologia positiva nos ensina a mudar na nossa narrativa interna. Então, e reforçar as nossas emoções positivas com foco nas nossas potencialidades. Então, uma técnica muito interessante que todos nós podemos fazer quando nós estivermos magoados ou sentindo uma emoção de raiva é a escrita reflexiva. Além da carta que foi dita aqui pelo Dr. Roberto, podemos escrever aquilo que a gente sente. Estamos a trazer do nosso pensamento, da nossa emoção, da nossa cognição para outra realidade. E estamos ressignificando, reconstruindo a nossa realidade interna.
Portanto, vamos identificar pensamentos negativos, como culpar-se, a culpa, o medo, portanto, a vitimização, que são pensamentos que não constroem, mas que sim ativam aquelas zonas cerebrais que a gente não precisa que sejam ativadas. O sofrer antecipadamente, vamos viver o aqui e o agora, vamos focar no presente. Muitas vezes a gente pensa assim, mas eu tenho tanta coisa para resolver. Vamos resolver hoje o que eu tiver para resolver, porque a minha carga de hoje já me basta. Vamos deixar de dramatizar e de nos vitimizar. Vamos diminuir o nosso criticismo. Vamos treinar, ouvir positivamente o que eu posso aprender, em vez de criticar. Nós muitas vezes somos treinados para quando ouvimos uma pessoa dizer, epa, só disse besteira. Criticamos tudo e toda a gente, que coisa mais feia, tão mal vestida. Somos treinados a fazer isto. Vamos treinar a fazer o contrário, porque o excesso de criticismo está provado cientificamente que aumenta a carga de doença mental. Quando nós somos mais flexíveis, nós aceitamos mais, nós até podemos não ter a mesma opinião, mas respeitamos. E respondemos aqui o que a Márcia disse de manhã, a Antônia disse de manhã, sim, bateram no meu carro. Portanto, muitas vezes é muito difícil controlar o descontrole mental, mas sabemos que o otimismo e o pessimismo podem afetar muito a nossa saúde, o nosso bem-estar. E há aqui uma coisa que é muito estudada na psiquiatria, é o excesso de emocionalidade expressa. E muitas vezes nós nos exaltamos demasiado, ou seja, explodimos. Não quero dizer que nós tenhamos que reter as nossas emoções, que temos que reprimir, mas às vezes num conflito familiar ou um conflito no trabalho, vale mais a pena calar e falar no momento mais oportuno. Se eu tiver um conflito familiar com o filho, ou com o marido, ou com a esposa, ou com um colega de trabalho, e eu sei que aquela pessoa naquele momento não consegue me ouvir, então eu calo-me e digo, vou procurar uma hora mais oportuna de falar com aquela pessoa, porque ela vai me ouvir melhor e eu também, com certeza, tenho menos chance de me exceder. Portanto, esta é a conexão que nós todos falamos aqui, esse é o estado de interconexão do nosso pensamento, que é tão falado pela teoria quântica, que revela esse estado de interconexão entre todos nós. Vocês não tenham qualquer dúvida que todos nós que estamos nessa sala estamos interconectados. Todos nós, no nosso universo, causando essa psicosfera mundial, estamos conectados. E por isso nós temos, cada um de nós, individualmente, o dever de fazer melhor. Fritz J. Capra, no livro Tal da Física, dizia que nem a menor partícula pode existir independentemente. É esse estado de conexão também que dizia-nos Francis Thompson, que todas as coisas, perto ou distantes, e isso é muito interessante, porque muitas vezes, muita gente aqui já teve essa experiência, de estar conectado com uma outra pessoa que não está aqui agora muito próximo de nós, pode estar em outro país, mas os laços de afeto aumentam essa conexão, a afinidade aumenta essa conexão. Então, todas as coisas no universo estão ligadas entre si, e tão ligadas que não se pode tocar uma flor sem incomodar as estrelas. Isso vem da teoria do caos, que descreve que pequenas mudanças iniciais podem levar a resultados e futuros massivos. E vem daquela descrição que o meteorologista, o Edward Lorenz, introduziu em 1969, o ano do meu nascimento, que utilizou que o bater de asas de uma borboleta em um lado do mundo pode desencadear uma tempestade no outro. Ou seja, no fundo, todos estamos interligados. Todos estamos aqui a contribuir uns e os outros para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento espiritual. Então, o pensamento, que é esse efeito borboleta,
é força eletromagnética criativa a exteriorizar-se através da onda pensamento da criatura que o gera. Sempre que o espírito imagina, reflete, inquere ou conclui, ele está criando. Por isso Jesus disse: vós são deuses. Esta criação é o pensamento a fluir de maneira incessante na sua mente, criando formas de pensamento. Eu já estou quase a acabar, a menina que vai me trazer os 5 minutos. E estas formas de pensamento estão imersas num oceano de pensamentos e vibrações que traduzem a nossa psicosfera. Então, nós temos a nossa psicosfera mental individual, temos neste momento a egrégora coletiva, que é a nossa psicosfera deste momento, porque todos aqui estamos com o mesmo objetivo, que é aprender, crescer e evoluir. E temos a nossa psicosfera que é multiplicadora e vai traduzir-se na psicosfera mundial. Um ser humano pode mudar sua vida mudando a sua atitude mental. E quem disse isso não fui eu, foi o William James. Através do pensamento, das leis da sintonia e da afinidade. Portanto, também ao pensar, emitimos vibrações que traduzem nossos desejos, tendências e que entram em sintonia com aqueles que pensam e sentem como nós, no livro O Poder do Pensamento, de Sueli Calba Schubert. Em conclusão, e já terminando a minha apresentação, que deixaram os psiquiatras por final, não sei porquê, mas deve ter algum significado. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos, ou asas com que progredimos. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo que o cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo que existe. Chico Xavier, Fonte Viva. Muito obrigada a todos vocês. E até a próxima.